O caçador de recompensas, conhecido apenas como Cain, era um homem de poucas palavras e de reputação sombria. No Velho Oeste, onde balas e lâminas falavam mais alto que a lei, ele havia conquistado respeito e temor. Os poucos que sobreviveram a seus confrontos costumavam dizer que Cain era como uma sombra em busca de justiça, fria e imparável. As cicatrizes no rosto de Cain contavam histórias de confrontos brutais, de caçadas intermináveis sob o sol escaldante e de batalhas onde a morte parecia a única saída. Ele já havia enfrentado ladrões, foras da lei e até bandidos lendários, mas algo nessa nova caçada parecia diferente. Nas profundezas de seu ser, algo lhe dizia que o alvo dessa vez não era uma simples presa. Ao cruzar as regiões desérticas do oeste, Cain encontra vilas e povoados mergulhados em uma atmosfera de medo e superstição. Os moradores evitam olhar diretamente para ele, suas vozes quase um sussurro quando mencionam o monstro da noite. Alguns insistem que o alvo que ele persegue é um homem amaldiçoado, que se entrega a rituais de sangue sob a luz da lua. Outros, menos racionais, falam de um ser inumano, algo nascido das sombras. Em uma das vilas que Cain atravessa, uma mulher idosa, de olhos fundos e olhar assombrado, lhe entrega um amuleto. "Você precisa disso", diz ela, com a voz trêmula. "Essa coisa não é como nada que você já viu. Não tem piedade, não tem remorso." Cain, acostumado a ignorar superstições, guarda o amuleto mais por respeito à velha do que por crença, mas sua mente começa a questionar o que o espera na escuridão do deserto. A tensão aumenta conforme ele avança, encontrando rastros do monstro, que se mesclam com as antigas lendas locais. A terra vermelha ao seu redor parece saturada de sangue, e o silêncio das noites desperta em Cain uma sensação incômoda que ele não sente há anos: o medo. Enquanto o caçador segue as pegadas do que julga ser um homem, começa a se dar conta de que está pisando em solo sagrado para as tribos nativas, conhecido por rituais proibidos e lendas de criaturas antigas que nunca deveriam ser despertadas. As vozes nas vilas ecoam na sua mente, sussurrando histórias de um guardião sombrio, um monstro destinado a proteger segredos que ninguém mais deveria conhecer. A cada quilômetro percorrido, Cain sente que o rastro do seu alvo se aproxima. Ele encontra sinais sutis, uma pegada parcialmente coberta por terra e sangue seco nas rochas. O deserto, antes imenso e aberto, parece agora se estreitar ao seu redor, como se as próprias sombras se fechassem sobre ele. Em uma noite de céu sem lua, Cain acampa próximo a um penhasco isolado, de onde observa as estrelas desaparecendo aos poucos, engolidas por uma escuridão estranhamente densa. Algo o mantém desperto, um instinto de sobrevivência que não consegue ignorar. Ele sente uma presença próxima. Na margem do acampamento, ele escuta o som de passos pesados, como se algo o observasse de longe. Ele saca o revólver, tenso, e aguarda até o amanhecer sem baixar a arma. No dia seguinte, encontra o corpo de um lobo morto, com as mesmas marcas que ele viu nas outras vítimas, mas dessa vez há algo diferente. Gravado na pele da criatura, como um padrão de queimadura, há um símbolo antigo, um espiral cercado de linhas que formam figuras indecifráveis. Cain, conhecido por sua frieza, sente o estômago revirar ao tocar o símbolo. Algo o perturba profundamente, algo ancestral e perturbador. A cada vilarejo, ele encontra menos pessoas dispostas a falar. Alguns o evitam completamente, outros apenas murmuram orações quando ele passa. Em uma taverna, um velho bêbado balbucia algo que chama sua atenção. "Não vai adiantar, caçador. Não se mata aquilo que já não pertence a este mundo." Cain o confronta, e o homem, com olhos vítreos de medo, revela que o que ele procura não é um homem, mas uma aberração dos tempos antigos, uma entidade que carrega dentro de si a fome e o desejo de dominar o que resta das terras esquecidas. Apesar do aviso, Cain está decidido a enfrentar o que quer que seja. Ele carrega em si uma mistura de fúria e orgulho, uma necessidade de destruir qualquer ameaça. Ele segue em frente, agora com um peso sombrio em seus pensamentos e um medo que tenta ignorar. Finalmente, Cain encontra um desfiladeiro que parece ser o local de descanso de seu alvo. A noite cai
e enquanto ele se aproxima da entrada de uma caverna, ouve um sussurro grave e rouco, um som que parece surgir de todos os lados. Veio por mim, caçador? Ou será que eu vim por você? A tensão é quebrada com um movimento rápido. Do interior da caverna surge a figura do homem que Kane procura. No entanto, este não é um homem comum. A pele é pálida e deformada. Os olhos refletem um brilho inumano, como se houvesse algo além de vida neles, algo que observa e ameaça. O confronto é brutal. Kane dispara seu revólver, mas o homem move-se rápido demais para ser mortal. O caçador, exausto, luta com toda a sua força, enfrentando a criatura que parece mais uma fera do que um humano. Cada golpe que ele desfere encontra uma resistência sobrenatural, como se o corpo de seu alvo fosse reforçado por algo que desafia a lógica e a razão. Em um momento de pura estratégia e instinto, Kane acerta um golpe certeiro, atingindo o coração da criatura. Ela cai, aparentemente derrotada. Kane, ensanguentado e exausto, sente o alívio da vitória se aproximando. Kane permanece por alguns momentos de pé, com os músculos trêmulos e o coração batendo como um tambor. O homem caído aos seus pés parece estar morto, mas há algo perturbadoramente errado naquela cena. Em um instante de curiosidade mórbida, Kane se inclina, observando o rosto da criatura de perto. Sua respiração é lenta e pesada, enquanto contempla o olhar vidrado da figura, um brilho avermelhado que, mesmo na morte, parece manter algo aterrador e antigo. Ele tenta afastar o horror que o invade, mas a verdade é inescapável. O que ele acaba de enfrentar não é humano. Era algo muito mais antigo, algo que carrega uma escuridão que ele nunca havia encontrado antes. Enquanto Kane se afasta, ele percebe que o corpo começa a mudar. A pele pálida e deformada adquire uma textura escura e quase translúcida, como se estivesse se decompondo instantaneamente. Mas então algo ainda mais aterrador ocorre. Os olhos da criatura, antes fechados, abrem-se lentamente e ela o encara com uma expressão que transcende ódio e fúria. É uma sensação que vai além da mortalidade. É um vazio puro. Com uma voz rouca e carregada de malícia, a criatura sussurra: "Você me feriu, caçador, mas eu não sou algo que pode morrer, apenas descansar." Kane recua, sentindo que sua sanidade está em jogo. Ele vê a criatura se erguer com dificuldade, segurando o peito onde ele o havia atingido. Com um sorriso quase zombeteiro, ela murmura: "Há séculos eu venho do escuro, e há séculos mais eu voltarei. Hoje não é o meu fim, apenas o seu começo." Em uma última ação antes de fugir, a criatura murmura algo em um idioma antigo, e uma dor inexplicável invade a mente de Kane, como uma maldição. Ele se ajoelha, levando as mãos à cabeça, e observa, atordoado, a criatura desaparecer na noite escura, envolta nas sombras do desfiladeiro. Os dias seguintes são uma luta constante para Kane. Sua percepção do mundo está alterada, como se tivesse cruzado uma linha invisível entre o real e o sobrenatural. Ele se isola em uma pequena vila próxima, onde tenta encontrar algum consolo em cartas antigas de exploradores e caçadores de mitos. Mas, enquanto vasculha documentos e relatos, descobre que a criatura é mencionada em registros quase esquecidos, um ser descrito como uma sombra eterna, uma entidade que assume a forma de homem, mas que é, na verdade, um guardião das trevas, uma força que zela pelos segredos do além. Kane percebe amargamente que talvez sua própria sanidade esteja corrompida, mas a caçada deixou uma marca nele, uma promessa de que, enquanto houver luz, ele continuará a caçar as sombras. Mesmo sem o amparo das respostas, ele se convence de que seu encontro com o monstro era um chamado, um lembrete de que existem forças que ultrapassam a compreensão humana e que, no fim, o próprio deserto é tão imortal quanto as criaturas que o habitam.